A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema: eu sou grato. Mas antes da gente entrar no vídeo propriamente dito, eu quero pedir sua ajuda. Quero pedir que você se inscreva neste canal, que você curta, que você compartilhe. Assim você ajuda, incentiva o YouTube a sugerir esse vídeo para mais pessoas. Seja um semeador da palavra de Deus nessa terra. Amém? Vamos ao vídeo. Eu quero ler para vocês aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso número 18. E ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E quando eu meditava nessa mensagem, Deus ele me fazia pensar na história de Davi. Um pequeno trecho dessa história. E eu quero compartilhá-la aqui com vocês. A Bíblia vai dizer pra gente que existia um homem chamado Davi. Era um moço, um rapaz. E esse rapaz, ele era pastor. Ele cuidava de ovelhas. Davi, ele tinha a responsabilidade ali de trazer o sustento para sua família. Ele ia pro campo todos os dias. Enfrentava sol, enfrentava chuva. Ele cuidava ali daqueles animais arriscando sua própria vida. E ele fazia tudo isso enquanto os seus familiares, seu pai, seus irmãos, eles ficavam ali em casa, descansando, se deleitando, aproveitando um dia tranquilo. E como se isso já não fosse uma tarefa bem árdua, a Bíblia vai dizer pra gente que, eventualmente, animais selvagens, eles iam ali atacar aquelas ovelhas. Apareciam lobos, apareciam leões, apareciam ursos. E eles iam ali, atacavam, sequestravam aquelas ovelhas e levavam elas embora. E Davi ali, ele pegava a sua alforja, pegava umas pedrinhas. Alforja, pra você que não sabe, é um tecido. Ele fazia quase que um estilingue. E ele ia atrás desses animais. Davi lutava contra eles, Davi vencia eles, resgatava a sua ovelha e voltava ali, imagina, às vezes até triste, porque a ovelhinha quebrou uma perna, porque a ovelhinha ficou machucada. Ele voltava para tratar daquele animal que se machucou. E Davi fazia isso todos os dias. E de forma muito ingrata, a Bíblia também vai dizer pra gente que a família de Davi, ela era muito difícil. O seu pai, os seus irmãos menosprezavam muito ele, achavam que ele não tinha capacidade, achavam que ele era um cidadão de segunda classe, uma pessoa de segunda categoria. E prova disso é quando o profeta Samuel, que foi incumbido de ungir um novo rei para Israel, foi direcionado por Deus até a casa de Davi, a casa de seus familiares. E quando o profeta anuncia que dali sairia um novo rei, o pai de Davi, ele junta todos os seus irmãos, com exceção de Davi, e fala: esses são meus filhos. E quando um por um Deus rejeita aquelas pessoas, o pai deles fica quietinho, sem mencionar Davi, como se quisesse esquecer que aquele menino existia. Só que Deus ali, de uma forma extraordinária, vai lá e fala: não, tem mais um, manda chamar aquele menino. E o profeta fala, e aquele homem obedece, e Davi, ele é ungido como rei. E quando eu pensava em todas essas situações, eu ficava questionando a Deus, por que essas coisas aconteceram com Davi? Por que a vida dele tinha que ser tão difícil? Veja, o Senhor permitia que a família dele fosse cruel, fosse maldosa com Davi. Davi, ele trabalhava o dia inteiro, se esforçava o dia inteiro, arriscava sua vida para trazer sustento para aquela casa e tinha que ser tratado dessa forma. E pior, ele não podia revidar, ele não podia chegar e ofender o pai, brigar com os irmãos, ele não podia, ele tinha que ficar quieto. Ele ouvia tudo aquilo ali, tinha que dar respostas inteligentes, respostas sábias para aquelas pessoas. Ele não poderia simplesmente se vingar. E como se isso já não fosse suficiente, o Senhor permitia que animais selvagens viessem atacar, colocar a vida dele em risco. Deus mandava esses animais ali atacar, permitia que eles conseguissem sequestrar as ovelhas, obrigava Davi a afrontar aqueles animais e com tudo em cima deles, animais muito mais preparados fisicamente do que Davi. E quando eu questionava tudo isso, Deus, ele falava assim pra mim: o que seria de Davi sem essas afrontas na vida dele? Como assim? Quando eu pensava em tudo isso, Deus, ele me fazia entender que onde eu vejo afrontas e dificuldades, Deus, ele estava vendo capacitação. Como assim? Veja, Deus, ele me fazia ver um paralelo aqui dessas situações que Davi estava vivendo com as situações futuras que ele iria viver. Porque veja, quando Davi, ele ia lá enfrentar um animal selvagem, ele ia enfrentar um lobo, ele ia enfrentar um leão, ele ia enfrentar um urso, Davi, ele era uma criatura pequena, ele não tinha garras nas mãos, seus dentes eram pequenos, seu corpo era frágil e ele era mal equipado. Ele tinha simplesmente algumas pedras e um pedaço de pano que ele usava para lançar aquelas pedras. Talvez ele tivesse um bastão ali para lutar contra aqueles animais. Ele usava ferramentas primitivas para afrontar feras selvagens. E o que seriam aquelas feras? Animais extremamente bem equipados, com garras afiadas, com dentes enormes, com uma musculatura parruda. Eles eram animais ali revestidos de pelo, que dificultava ali qualquer tipo de trauma. O pelo amortecia, o pelo dava uma certa proteção e eram animais acostumados com batalhas, caçavam desde novo. Eram animais extremamente preparados e equipados para destruir Davi. Mas Davi ia lá e vencia. E isso faz paralelo imediato com Golias. Porque quando a gente vai ver Golias, o que era Golias? Golias era um soldado. Golias, ele tinha armadura, ele era bem equipado, ele era grande, ele tinha experiência, ele era mais forte. Ele era muito superior a Davi, assim como as feras selvagens. E Davi lutou contra as feras selvagens da mesma forma que ele lutou contra Golias, desequipado, com muito menos experiência em batalha. Mas Davi ia lá e vencia. E não só isso. Quando eu vejo as afrontas que Davi sofria dentro de sua casa, por parte de seus familiares, pessoas que ele
não poderia ali afrontar, matar ou fazer qualquer mal, eu vejo um paralelo com o que aconteceu ali na frente de Saul, o rei. Porque quando ali Davi ele foi se candidatar para lutar contra Golias, Saul olhou para ele e falou: mas como é que você vai lutar? Você não é um soldado, você não sabe lutar, você não tem experiência em batalha, você não consegue nem segurar uma espada, a armadura não cabe em você, o escudo é muito pesado, como é que você vai lutar? Você vai lá para morrer. Mas em ambas essas situações, Deus ele me fazia ver que as coisas que Davi ele estava passando ali atrás não era simplesmente um Deus sádico olhando e se divertindo com uma eventualidade, uma fatalidade que Davi estava vivendo. Era uma capacitação para transformar Davi numa criatura mais forte, em alguém mais capaz, em alguém que conseguiria ir lá e falar: ei, eu vou vencer. Olhar para aquelas feras, olhar para Golias e falar: ei, eu não vou me importar que ele é mais forte, que ele tem mais experiência e tudo, eu vou vencer, eu vou em nome de Deus. Deus me deu a vitória perante as feras, vai me dar a vitória perante a Golias. Eu via Deus capacitando Davi ali na frente de Saul para olhar para aquelas afrontas como se fossem coisas corriqueiras na vida dele. Falar: ei, você não acredita em mim, mas eu tenho convicção na minha pessoa. Eu vou vencer Golias. E por que eu tô falando tudo isso? Você já parou para pensar em como que a nossa vida é diariamente? Quantas das vezes nós olhamos para Deus dessa mesma forma? Sabe, uma das coisas que Deus ele me fazia ver com tudo isso é quantas das vezes eu mesmo olhei para tudo que aconteceu na minha vida, uma fatalidade, uma eventualidade, um problema, uma dificuldade extrema, e eu olhei e falei: Deus, será que o Senhor não se importa comigo? Será que o Senhor não tá vendo ali que eu tô passando dificuldade, que eu tô passando perrengue, que eu tô chorando, que eu não aguento mais derramar lágrimas no meu rosto por tudo que tá acontecendo comigo, que as pessoas me oprimem, que as pessoas me molestam, que a saúde falta, que a finança falta, que a estrutura falta? Será que o Senhor não se importa com tudo que tá acontecendo comigo? Isso é uma coisa que eu acredito que você também já passou. Mas eu também quero perguntar a você já parou para pensar o que seria de você sem essas experiências de vida? Uma das coisas que Deus ele me fazia ver é como que muitas das vezes nós ficamos ali reclamando de certas situações que Deus ele tá usando para transformar a nossa pessoa em criaturas de excelência. Como que Deus ele tá usando situações ali para nos dar experiência, para nos transformar, para nos preparar para coisas que ele tá querendo trazer para nossa vida. Porque veja, se eu pedir para você olhar 10, 15, 20, 30 anos atrás na sua vida, começa a pensar naquele garoto ou naquela garota que você era, aquela criatura de 15, 20 anos, começa a pensar quais eram as atitudes dela, os pensamentos dela, a força dela. Eu tenho certeza que se você comparar essa pessoa de antigamente com a pessoa do presente, eu tenho certeza que você vai olhar e vai falar assim: ei, essa pessoa do presente é uma pessoa extremamente capacitada. Eu tenho certeza que se eu olhasse para tudo isso, eu conseguiria olhar para você e dizer: ei, você é uma pessoa muito forte hoje, você é competente, você é inteligente, você é capacitada, você é uma criatura muito mais forte do que você já foi um dia. Isso não foi algo que um pai ou a mãe ensinou, não foi algo que simplesmente aconteceu com o tempo, isso foi graças às coisas que Deus permitiu você passar. E eu tenho convicção, se Deus ele tá permitindo você passar tudo isso, é porque Deus ele quer trazer grandes coisas para sua vida. Deus ele não chama pessoas aleatórias para viver grandes coisas. Quando a gente vai olhar aqui para a Bíblia, a gente vai ver grandes pessoas que passaram por grandes provações. José ele foi vendido como um escravo, passou lutas e mais lutas para ser o grande governador. Moisés enfrentou o Egito inteiro para ele ser o líder da nação de Israel. Abraão teve que abandonar toda a família dele para ele realizar o grande sonho, aquele sonho impossível de ter filho, porque para ele era impossível, ele era incapaz. Mas essas pessoas só chegaram onde chegaram porque elas aceitaram todas as adversidades que Deus colocou na frente delas e elas venceram. Uma das coisas que Deus ele me mostrava com tudo isso é que muitas das vezes nós queremos entrar numa bolha super protetora e dizer: Deus, eu não quero que nenhuma afronte chegue à minha pessoa. Mas uma das coisas que Deus ele me fazia ver é que isso não faria diferença na nossa vida. Porque mesmo que Deus ele nos protegesse de tudo que é tipo de afronta, tudo que é tipo de batalha, sem uma estrutura interna, a gente ia simplesmente desmoronar. Como assim, pregador? Veja, se eu fosse comparar, seria a mesma coisa que eu colocar uma armadura indestrutível para proteger um corpo de vidro. Aquela armadura com certeza poderia ricochetear qualquer tipo de afronta, qualquer tipo de pedrada que fosse lançada contra esse corpo. Mas, apesar da armadura fazer o serviço dela por aquele corpo ser de vidro, o simples impacto, a simples menção de uma luta, de uma batalha, faria aquele vidro se esfarelar, se desmantelar. Isso tudo por quê? Porque ele não tem estrutura, porque ele não está preparado para aguentar tudo isso. Isso não seria a culpa da armadura que Deus providenciou, ou não seria a culpa de Deus por ter feito algo incompetente, não. Isso seria a culpa daquele corpo que é frágil, que é fraco, que não aguenta nada, que não aguenta ouvir uma palavra difícil, que não aguenta tropicar numa pedra que acha que vai morrer. Porque são essas pequenas coisas, são essas afrontas diárias que nos fazem ficar mais fortes. Quando a gente vai para a Bíblia de novo, a gente vê, por exemplo, Jeremias descendo a casa do oleiro, a gente vê que Deus ali, ele forma todo um vaso e quando tá formado, tá pronto, o que ele tem que fazer? Ele põe no fogo. Isso porque, para
para transformar aquele barro mole que não aguenta nem o toque, que ele se deforma, num vaso forte que vai aguentar tudo, que vai suportar tudo, que não vai se desmanchar ou se deformar, nem que alguém apertar ele, que vai ser a ferramenta ideal para fazer um serviço espetacular. Eu quero dizer para você, meu irmão, muitas das vezes por nós não enxergarmos dessa forma, nós acabamos sendo ingratos com Deus. Nós não conseguimos olhar essas adversidades e pensar, ei, se Deus ele tá permitindo que eu passe tanta adversidade, é porque Deus ele tá querendo me ensinar alguma coisa com tudo isso. Não é simplesmente porque Deus aleatoriamente resolveu que eu vou sofrer, não. É porque Deus ele tá querendo entregar uma coisa tão grande, mas para isso eu preciso aprender uma lição muito difícil. E eu quero perguntar para você nessa noite, você tem sido grato? Você tem conseguido olhar para tudo que você tem passado e falar do Senhor, obrigado, porque apesar dessa luta ser grande, eu chorar todos os dias por causa dessa dificuldade, eu estou passando por ela, eu estou me tornando uma pessoa mais forte. Eu estou conseguindo modificar o meu caráter, minha personalidade, a minha mente está ficando mais resiliente por conta dessas adversidades que eu estou passando. Eu quero convocar você, meu irmão, para ser uma pessoa mais grata, para você olhar todas essas adversidades que Deus ele tem permitido que você passe, que você não olhe mais como simples dor e sofrimento, mas que você olhe como capacitação, que você consiga enxergar tudo isso e consiga pensar que você é como Davi. Você é uma pessoa especial, você é forte, competente, capaz. Se Deus permitiu que você vá ao campo e lute contra as feras, é porque Deus ele sabe que um dia você vai derrotar Golias. É porque Deus ele sabe que um dia você vai vestir uma coroa e vai ser um grande rei, que você vai ser uma criatura extremamente especial, mas que para isso você precisa dessas experiências, que você possa agradecer a Deus por cada lobo, por cada urso, por cada leão que você tem enfrentado e tem conseguido matar, que você não olhe mais e fique se lamentando porque tá vindo outro urso, mas que você olhe e fale, ei, o primeiro foi difícil, esse vai ser mais fácil. Eu quero chamar você a uma vida de mais gratidão, porque eu quero perguntar novamente, o que seria de você sem essas grandes experiências que você passou? Eu quero dizer, meu irmão, você é sim uma pessoa muito melhor hoje do que você já foi um dia, e eu creio que você vai ser uma pessoa muito melhor amanhã do que a que você é hoje. E eu quero dizer para você exatamente como esse livro de Tessalonicenses vem nos dizer, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Quero pedir a você que você se esforce, meu irmão, porque é fácil a gente olhar uma mesa farta e cheia de comida e dar graça. O difícil é olhar um prato vazio, um prato com 2, 3 grãos de arroz e dar graça. É fácil nós olharmos uma conta bancária cheia, uma saúde perfeita e dar graças a Deus. Mas é difícil quando a gente está no hospital e quando a gente nem sabe como vai pagar o tratamento, dar graça a Deus. Mas eu quero dizer para você, se você conseguir superar tudo isso, se você conseguir olhar com outros olhos, você vai se tornar uma criatura tão forte que nem o Golias da tua vida vai conseguir mais te vencer, que nem o inimigo mais vai conseguir te arranhar. Eu quero conclamar, eu quero convidar você a ser essa pessoa espetacular que Deus está querendo que você seja. Amém? Se você gostou desse vídeo, quero pedir mais uma vez a tua ajuda, que você se inscreva, que você curta, que você ative as notificações. Encaminhe esse vídeo para uma pessoa que você acha que vai gostar dele. Semeie a palavra de Deus na sua terra. Amém? Que Deus ele abençoe você e a sua família durante toda esta semana.